Alô, você, boa tarde, são 12 horas mais 3 minutos hoje, segunda-feira, 24 de abril de 2023, está entrando no UOL Portal Notícias, agilidade na informação. Lembrando que você liga e participa ao vivo com a gente. Anote o nosso telefone aí, 7734441043, ou acompanhe através do nosso site radioportalsudoeste.com.br. Portal Notícias, apresentação Alberto Lopes e Luiz Brito, que agora traz o tempo e a temperatura para hoje. Luiz Brito, boa tarde. Fala. Final de semana com muita chuva. Rapaz, e aí, tudo bem com você? Muito beleza pura. Boa tarde para você aí, para todos os nossos ouvintes, e vamos nessa, Portal Notícias está começando. Pois é, rapaz, chuvas aí realmente, né, Alberto? De sexta-feira pra cá, sexta, sábado, domingo. Muita chuva, concretizando a previsão que a gente já tinha trazido aí no início da semana passada, e a gente vai conferir agora como fica a previsão do tempo para hoje em Livramento e boa parte da região. Portal Notícias informa o tempo e a temperatura. De acordo com informações do Instituto Clima Tempo, Livramento registra nesta segunda-feira tempo nublado pela manhã, com possibilidade de garoa à tarde de sol com diminuição de nuvens, e noite aí com muita nebulosidade. A possibilidade de pancadas de chuva, 2 milímetros somente, são aguardados para hoje, hein, seu Alberto? Próximos dias aí a gente tem 2 milímetros no dia 27, portanto aí na sexta-feira, viu? E segue aí sem previsão de chuvas para os demais dias, segundo informações aí do Instituto Clima Tempo. Beleza. Portal Notícias e as manchetes do dia. Moto bate na traseira de veículo na BA-148 em Livramento. Hoje tem esporte. Hoje no Portal Notícias entrevistaremos o advogado Guilherme Bonfim. Vitor Bonfim se solidariza com amigos e familiares de José Carlos Marques. Hoje tem esporte com ele, Ronaldo Schettini. 10º homicídio registrado em Brumado deixa a população revoltada com a demora das autoridades policiais em solucionar e conter a onda de crimes. Adolescente de 15 anos é executado dentro de bar na zona rural de Carinhanha. Rondesp e PM apreendem homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Brumado. PM prende veículo utilizado em sequestro e morte de brumadense em Catité. Pedido para abertura de CPI é protocolado em Jussiape. Brumado passa a oferecer serviços de atendimento especializados a pacientes com hepatite virais e HIV. SEC orienta famílias beneficiárias do Bolsa Presença para atualização do CAD único. Estado envia kits de ajuda humanitária para municípios afetados pela chuva da região sul. Bahia é o segundo estado do Nordeste com mais vagas reservadas no edital do Mais Médicos. Governo libera 2 bilhões para hospitais filantrópicos e santas casas. Essas e outras notícias você fica sabendo aqui e agora no nosso Portal Notícias. Ok, 12 horas mais 7 minutos. Hoje estaremos recebendo, né, batendo um papo aí com o advogado Dr. Guilherme Bonfim, falando aí sobre assuntos relevantes aí à nossa região e, lógico, né, falando a respeito aí dos últimos acontecimentos na capital do minério, que nesse final de semana, seu Luiz, foi, meu irmão, tumultuado. Minhas situação redes complicada, né, Alberto? Complicadíssima. Cada dia que passa, mais delicada a situação e a população realmente aí aflita, desesperada, sem saber o que vai ser aí dos próximos dias, a insegurança tomando conta, e isso é muito ruim.
para Brumado, visto que realmente quando volta a ficar dessa forma aí que tá violento demais, primeiro, as pessoas ficam temerosas em ir na cidade, segundo, quem já mora lá também fica naquela dúvida, realmente vale a pena continuar morando aqui? Não é? Tudo não, isso ontem eu estava conversando com o Genivaldo do Sudoeste na Mira e ele me falando que está pensando seriamente em se mudar de Brumado. Falou, Alberto, tá ficando insuportável. A gente que tem família, a gente ama essa cidade, mas infelizmente a insegurança tomou conta. Eu pacifiquei aqui esse final de semana, mas não fiquei em nenhum momento sossegado. Por quê? Os acontecimentos do final de semana lá, de sexta para sábado, meu irmão, foi tumulto total. Meus amigos que têm costume de estar saindo, disseram que nenhum deles saíram de casa. Hoje faz medo, hoje você sair para conversar com os amigos, você ir no mercado municipal, você ir no supermercado, você ir no centro da cidade fazer compras, você parar num barzinho, numa pizzaria, tá conversando com os amigos, que de repente a guerra do crime tá afetando, e o pior, pessoas inocentes. O que mais deixa a gente chateado e triste é isso, né? Porque é aquela coisa, quando o crime começa a intensificar a onda de violência dentro de uma determinada cidade, bairro ou local, se porventura os executados, né, forem realmente aí pessoas de má índole, bandidos ou pessoas que vivem envolvidos aí no mundo do crime, até que menos mal. Mas quando começa a onda de crime, matar pessoas que não tem nada a ver, que não deve no caso, né, cidadãos aí de bem e tal, aí realmente fica complicado, né? Fica chateado. Porque geralmente para uma pessoa ser considerada segura hoje na sociedade, a primeira coisa que se leva em conta é o que é. Tem passagem pela polícia? Se envolve com tráfico? Se envolve com coisa errada? Não. Se fulano não se envolve, é óbvio que nunca se espera que ele seja realmente alvo de uma execução, assim, do nada. Enfim, é complicado, né? E é o que tem acontecido em Brumado nos últimos meses, inclusive morrendo pessoas, até onde a gente tem observado aí, pelo que rola, né? Pessoas inocentes. Exato. E pulverizou, Luiz. Exatamente. Não é em um determinado bairro, não é uma determinada localidade. É nos 4 cantos da cidade. O que mais preocupa, né? Vamos à matéria. 10º homicídio registrado em Brumado deixa a população revoltada com a demora das autoridades policiais em solucionar e conter a onda de crimes. Completando ainda 4 meses, o ano de 2023 em Brumado já registra 10 homicídios, com a morte de mais 2 pessoas em ataques a um bar na rua 2 de Julho, bairro do Mercado, no final da tarde de sábado, quando homens passaram pelo local do crime em um veículo Fox vermelho e efetuaram disparos de arma de fogo, atingindo 5 pessoas. 2 das vítimas tiveram seus óbitos confirmados pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e 3 estão baleadas, internadas no hospital regional. Além desse número assustador de homicídios, nesses poucos meses do ano, estão também presentes o aumento nas ocorrências de tentativas de homicídios, assaltos e arrombamentos. O primeiro assassinato do ano na capital do Minério aconteceu no bairro Baraunas no final da noite do dia 7 de janeiro, quando um homem de 27 anos foi alvejado por vários tiros e morreu no local. Após essa fatalidade, os crimes não pararam e já dobrou o número em relação ao ano de 2022, que só registrou 5 homicídios. Conforme relatado pelas autoridades policiais, os crimes podem ter a mesma motivação, o tráfico de drogas na cidade. Se a criminalidade continuar nesse crescimento, não sabemos quantos ainda podem perder suas vidas até o final do ano. O que tem revoltado a população brumadense é o fato de que, nessa briga do tráfico de drogas, pessoas inocentes estão morrendo de graça por estarem simplesmente em locais públicos, quando facções criminosas, no modus operandi ao estilo terrorista, tentam alvejar seus alvos no meio de pessoas inocentes.
A morte do vendedor de cachorro-quente no bairro das Flores causou uma comoção imensa nas pessoas que temem por mais vidas inocentes serem ceifadas nesse fogo cruzado. A população não aguenta mais essa onda de crimes e as autoridades policiais estão demorando em darem uma resposta sobre as autorias dos crimes e o combate às ações dos criminosos. É preciso um trabalho intenso e de inteligência tanto por parte da Polícia Civil como da 34ª CPM para que os responsáveis por essas execuções sejam presos e a ousadia dos criminosos possa ser contida. A insegurança na cidade e zona rural tem fomentado o pânico entre os populares que tem afetado até as escolas. E se as autoridades não agirem rapidamente, não sabemos o que o futuro vai reservar aos brumadenses. Matéria do Sudoeste da Mira. E como nós falamos no início, clima de medo e de pânico. Identificadas as 2 vítimas mortas em bar na rua 2 de julho em Brumado. Foram identificadas as 2 vítimas mortas em um bar na tarde do último sábado 22 na rua 2 de julho no bairro Mercado em Brumado. Segundo a polícia, o tio e sobrinho, respectivamente, José Dias dos Santos Silva, de 60 anos, que trabalhava como torrador de café, e o mecânico Humberto Meira Silva, de 32 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras 4 pessoas que estavam no local sem nenhum envolvimento com tráfico de drogas foram alvejadas. O 4º alvejado, um homem de 29 anos, foi submetido a uma cirurgia e está internado na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Municipal de Brumado. Já o 5º alvejado segue estável. Ainda segundo a PM, indivíduos a bordo de um Renault Sandero vermelho chegaram na referida via pública encapuzados e atentaram contra a vida de Pedro Carlos de Sampaio, vulgo Pedro de Julita. Pedro estava nas proximidades do bar e tentou se esconder no interior do estabelecimento comercial. Ele foi atingido no membro inferior direito e passa bem. A Polícia Civil já iniciou as investigações. Tá aí, né? 2 pais de família. 2 pais de família. Inclusive, um eu conhecia. Lá do bairro do Mercado. Sempre encontrava na feira. Jovem, promissor e que acabou perdendo a vida. Fica aqui, Alberto, os nossos sentimentos aí aos familiares, aos amigos, né? E a gente espera que as forças de segurança, seja Polícia Civil, Polícia Militar e o próprio governo do estado possa reforçar a segurança em Brumado, porque por um lado Ciguanabi ficou aí mais de 90 dias sem registros de homicídios, não sei se já teve algum ou se não, espero que não. Por outro lado, Brumado, a situação tá crítica, tá complicada, realmente, entendeu? Eu tava conversando, Luiz, ontem com um amigo meu. Ele é da Polícia Militar, vou preservar o nome dele aqui. E ele me falando, né? Que nesses casos tem que ter o setor de inteligência. Porque a grande maioria desses crimes partem de dentro do próprio presídio. Partem de dentro do próprio presídio. Agora como? Inclusive, recentemente a Polícia Civil, né, prendeu um camarada realmente que estava agindo lá a mando de um que estava detido no presídio de Vitória da Conquista. Exatamente. Né? É importante você ter falado isso aí realmente, porque aí, nessa situação aí, geralmente não é peixe pequeno, é peixe grande envolvido no crime. Com certeza. Agora tem que agir com mais energia, né? Quando a gente fala mais energia aqui, ninguém está falando para a polícia agir com abuso de autoridade, principalmente contra cidadão de bem. A gente está falando contra a bandidade. Contra a bandidade tem que ser a base da energia mesmo. Contra a bandidade tem que ser mais energético, não dá para poder. Porque bandido tem que ser tratado como bandido. Como bandido, exatamente. Bandido tem que ser tratado como bandido. Cidadão de bem não. Cidadão de bem tem que ser tratado como cidadão de bem. Como a polícia tem feito. Graças a Deus, são coisas que a gente não vê aqui na nossa região. PM prende veículo utilizado em sequestro e morte de brumadense em Caeté. O veículo utilizado no sequestro e na morte do brumadense Alexandro Borges de Oliveira, de 37 anos, o Léo Perninha, foi encontrado na última quinta-feira 20 na cidade de Caeté.
O corpo de Léo Perninha foi encontrado na terça 18 na zona rural de Brumado. A 94ª Companhia Independente de Polícia Militar, CIPM em Caetité, foi informada de que o automóvel Toyota Yaris de placa PLL 7B75, utilizado no sequestro, estaria indo para Caetité pela BA-156. Uma guarnição do pelotão de emprego tático operacional Petro montou o bloqueio na rodovia e, ao ser dada a voz de parada, o condutor do veículo desobedeceu a ordem e imprimiu fuga em alta velocidade. Durante a ação, o veículo atropelou uma mulher e, ao perder o controle da direção, parou em um matagal às margens da BA-156. Após conseguir conter o motorista, ele informou para a PM que estaria levando o carro para uma outra pessoa que estava a bordo de um Onix prata. A polícia militar detectou que os dois veículos eram dublês, já que em ambos haviam sinais de adulterações. 3 pessoas foram presas e conduzidas para a Delegacia Territorial de Caetité. A Polícia Civil já está investigando a participação do trio no sequestro e assassinato de Alessandro, bem como de outros crimes na região. Meu irmão, cada dia que passa a coisa piora. Ai. Adolescente de 15 anos é executado dentro de bar na zona rural de Carinhanha. Um adolescente de 15 anos, identificado como Ildeci Silva dos Santos, foi executado na sexta-feira 21 dentro de um bar na comunidade de Estreito, zona rural do município de Carinhanha, na região sudoeste da Bahia. A informação foi confirmada ao site Achei Sudoeste pelo 17º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com a unidade, um cidadão não identificado e armado com um revólver entrou em um bar na comunidade de Estreito e efetuou 5 disparos na região do abdômen e no braço da vítima. Ainda de acordo com a PM, a motivação do crime, segundo populares, teria sido uma rixa que familiares têm com pessoas da comunidade vizinha de Barra da Parateca. Uma guarnição do 17º BPM efetuou diligências para identificar e prender os suspeitos, porém não obteve êxito. A vítima foi levada para o Hospital Municipal de Carinhanha por familiares e já chegou sem vida no local. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou a perícia. O corpo de Santos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal IML em Guanambi para ser necropsiado. A Polícia Civil já instaurou um inquérito e investiga o caso. Vamos com informações da ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia. Olha, o deputado Vitor Bonfim se solidariza com amigos e familiares de José Carlos Marques. A morte do ex-deputado José Carlos Marques na última quarta, dia 19, continua comovendo o parlamento baiano, casa onde atuou entre 1995 e 1999. O deputado Vitor Bonfim do PV se associou ao pesar geral por meio da moção protocolada na Secretaria-Geral da Mesa. Aos inúmeros amigos e parceiros políticos, em especial aos seus familiares, me solidarizo neste momento de dor, dirigindo-lhes todo o meu respeito e consternação pela grande perda, disse. Zé Carlos tinha 79 anos e estava em Tanque Novo quando sofreu um ataque cardíaco. O deputado contou a trajetória política do falecido, que se iniciou na Câmara de Vereadores de Botuporã, sua cidade natal, em 1971. Em seguida foi prefeito deste município e do vizinho Caturama, onde em momentos diferentes exerceu 3 mandatos. Nosso querido Zé Carlos nunca deixou de ser um agricultor e comerciante hábil e respeitado. Conta Vitor Bonfim, lembrando que ele exerceu a atividade rural, portanto aí concomitantemente com a política. Nosso querido Zé Carlos, como era chamado pelos amigos e políticos, nunca deixou de ser um agricultor e comerciante hábil e respeitado, filho do Antônio Marques da Silva e Deolinda Alves Carneiro da Silva. Herdou de seus pais toda uma conduta iliberada, exemplar e humanística, como também a força de um nordestino guerreiro, afirmou. Então tá aí, né? O deputado Vitor também se solidarizando aí, portanto, com familiares e amigos, né? Do Zé Carlos, né? Então aí o José Carlos Marques. Ok, gente? Informação que está lá no nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Também SEC orienta famílias beneficiárias do Bolsa Presença para a atualização do CAD Único. A Secretaria de Educação da Bahia, SEC, orienta as famílias beneficiárias do programa Bolsa Presença para que façam a atualização do Cadastro Único para programas sociais, o CAD Único.
A medida é necessária devido às normativas sobre averiguação e revisão cadastral exigidas pelo governo federal e publicadas no Diário Oficial da União do dia 12 de abril de 2023. Caso a família esteja com os dados desatualizados há mais de 2 anos e saia da base do Cade Único, automaticamente será desabilitada do Bolsa Presença, programa do governo do estado. Um dos critérios para o acesso ao Bolsa Presença é a inscrição no Cade Único, identificando a condição de vulnerabilidade socioeconômica das famílias dos estudantes matriculados na rede estadual de ensino. Por isso é fundamental que as famílias fiquem atentas e façam a atualização para não se surpreenderem com a suspensão do programa, cujo crédito é realizado no dia 15 de cada mês, afirmou o superintendente de gestão de informação educacional da SEC, Rainer Guimarães. Para atualizar o cadastro único, o Cade Único, é necessário comparecer a um posto de cadastramento do município, no Centro de Referência à Assistência Social CRAS ou uma prefeitura, bairro e apresentar a documentação exigida como documento de identificação com foto e número de identificação social, o NIS. Esse, inclusive, foi um problema recente, né? Isso na última quinta-feira. Na última quinta-feira, né? A ouvinte trouxe aqui uma questão que estava acontecendo lá em Dom Basílio, que Exato. O cartão do Bolsa Presença do filho dela não estava conseguindo, não estava chegando, não foi? Exatamente. Então procure o CRAS aí para ver se está tudo ok com o Cade Único, né? Estando regularizado, aí sim, entra em contato ou faz o cadastro novamente para ver o que está acontecendo, né? Com certeza, seu Luiz. Ok. 12h33, 12h33. Gente, sobre as chuvas, olha, o estado envia kits de ajuda humanitária para municípios afetados pela chuva na região sul. O governo do estado está mobilizado para apoiar municípios do sul e extremo sul da Bahia atingidos pelas fortes chuvas registradas nas regiões nos últimos dias, portanto, nas regiões aí nesses últimos dias. Até amanhã de sábado, dia 22, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia, SUDEC, encaminhou 5 caminhões carregados de suprimentos de ajuda humanitária, contendo 7.000 litros de água mineral, 1.000 colchões, 1.000 cobertores e mais de 20 toneladas de alimentos para os municípios de Santa Cruz Cabralha e Ilhéus, considerados os mais afetados. Além disso, foram enviados 14.000 metros quadrados de iona, de lona para coberturas de encostas nas cidades. 2 caminhões foram enviados à sede de Santa Cruz Cabralha e 3 direcionados para Ilhéus e também para atender as comunidades indígenas de Santa Cruz Cabralha. A previsão é ainda que no sábado, dia 22, mais um caminhão desde Salvador em direção aos municípios, levando mais colchões e lonas para serem utilizados na cobertura de encostas. As prefeituras municipais de Santa Cruz Cabralha e Ilhéus, responsáveis pelo levantamento técnico das informações, ainda permanecem em campo avaliando todos os danos e prejuízos causados pelas fortes chuvas nas últimas 24 horas. O superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia, Heber Santana, afirmou que a prioridade é oferecer assistência às famílias afetadas e trabalhar para restabelecer a normalidade nos municípios. Região sul da Bahia. Voltou, chuva, infelizmente, viu, Luiz? Voltou novamente e tá trazendo uma grande preocupação, principalmente para os ribeirinhos. Cidades do sul, extremo sul. Final de semana mesmo, de sexta, sábado e domingo. Ontem que deu uma aliviadazinha lá em Itabuna e Ilhéus, mas sexta, sábado e domingo, meu irmão disse que foi barril. Aliás, quinta-feira também. Começou na quinta, foi até ontem pela manhã. Aí ontem já deu uma amenizada. Detalhe, viu, Alberto? Chuvas no mês de abril, principalmente aqui, pelo menos aqui na nossa região, não é sempre que acontece, viu? Exatamente. Chuvas aqui geralmente é de outubro até março. Abril chove, mas não é direto não. Não, viu? É bem pouco. Quando passa o mês de março, aí raramente a gente já espera chuvas por aqui. É mais frio, é mais um mês mais a menos, mais chuva mesmo. Exatamente. Mas choveu bastante, viu? Choveu bastante, é isso que a gente tá falando, né? Mas choveu muito. Vamos aguardar para ver, porque tudo que chegar maio e junho aí, o que a gente se espera são temperaturas mais amenas, mas previsão de chuva nem tanto, né? E esse mês de abril tem chovido, inclusive, mais do que mesmo março, que é o mês que mais se espera chuva aqui na nossa região, na região sudoeste. Olha, a Bahia é o segundo estado do Nordeste com mais vagas reservadas no edital do Mais Médicos. A Bahia é o segundo representante da região Nordeste, como é o número de vagas reservadas pelo edital número 4 do Mais Médicos, publicado nesta semana no Diário Oficial da União. Segundo o documento, o estado tem 303 vagas asseguradas nesta fase do programa, destinadas a atendimentos de 170 municípios. O edital prevê a adesão ou renovação de municípios e do Distrito Federal no programa e reserva de 6.252 vagas para serem preenchidas em 2.074 municípios, das 27 unidades da Federação, para atuação pelo período de 4 anos, incluindo 1.000 postos inéditos
para a Amazônia Legal. Todos os 170 municípios baianos vão contar com pelo menos um profissional, sendo que para 14 cidades estão previstos pelo menos 4 médicos. Salvador lidera a lista com 11 vagas e é seguido aí por Vitória da Conquista com 8. Na sequência aparecem Feira de Santana e Itaberaba com 6, Jacobina, Jequié e Jucuruçu com 5, Belmonte, Campo Alegre de Lourdes, Capela do Alto Alegre, Euclides da Cunha e Pirá. Também Maragogipe e Santo Amaro, todas com 4 vagas. Então tá aí. Informações, é claro, que você encontra no nosso site, radioportalsudoeste.com.br. Entre lá para poder conferir, tá bom, gente? Governo libera 2 bilhões de reais para hospitais filantrópicos e santas casas. Em cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice Geraldo Alckmin, de ministros de representantes de entidades do setor, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, assinou portaria que libera 2 bilhões de reais para 3.288 hospitais filantrópicos e santas casas de 1.700 municípios de todas as regiões do país. Temos consciência de que esses recursos não são suficientes para a sustentabilidade do setor. Para isso, um projeto de lei está sendo cuidado com atenção pela liderança do governo e esperamos unir os partidos em torno dessa demanda. Sabemos que esses 2 bilhões são fundamentais, mas insuficientes e terão que ser complementados com outras medidas, disse a ministra durante a cerimônia realizada no Palácio do Planalto. Nízia Trindade acrescentou que o governo discute medidas para tratar do endividamento das instituições privadas de saúde sem fins lucrativos e destacou como fundamental a garantia da sustentabilidade do SUS. A ministra destacou a importância das instituições beneficentes, portanto aí beneficentes de saúde para o atendimento do SUS. Elas respondem por 61,19% das internações hospitalares de alta complexidade e 39,8% de média complexidade. Em 2022, foram 331 milhões, 8,29% dos procedimentos ambulatoriais e 5,1 milhões, 41,46% das internações, a partir de um custo de 16,54 bilhões de reais. Tá aí, né? Muito importante e a gente fica contente, fica feliz porque realmente precisa aí de todo esse apoio, né, seu Alberto? Com certeza, ô Luiz, os hospitais filantrópicos vem passando um perrengue há anos. Nós vemos aqui na Bahia mesmo, né? O caso aí de vários hospitais tradicionais, não só na capital, mas também no interior, que muitos fecharam as portas. Por quê? Falta de recursos. E o governo federal faz aí, né, essa doação, né, para os hospitais e a gente fica muito feliz porque saúde tem que ser tratado no nosso país com seriedade. Nós vimos aí o que nós passamos durante a Covid e hoje, graças a Deus, conseguimos superar. Foi um dos primeiros países do mundo a superar a Covid. Não acabou ainda, lógico, ainda tem, mas hoje não mais com aquele alarde todo que tínhamos aí há 2 anos e meio, 3 anos atrás. Beleza, mais informações lá do nosso site, gente. Olha, Abril Vermelho, MST invade mais 3 fazendas na Bahia. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, invadiram neste domingo, dia 23, mais 3 fazendas na Bahia. O MST alega que se tratam de latifúndios improdutivos que, portanto, não cumprem com a função social definida pela Constituição Federal. A ação faz parte da mobilização conhecida como Abril Vermelho. De acordo com o movimento, cerca de 118 famílias voltaram a ocupar uma fazenda em Guaratinga, no sul do estado. Outras 200 famílias passaram a ocupar uma propriedade do município de Jaguaquara, no sudoeste baiano. A terceira ocupação, nesse fim de semana, aconteceu em Juazeiro, no norte do estado. Mais cedo, um grupo que ocupava desde o último domingo, dia 16, a área de preservação ambiental e pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, no Pernambuco, deixou a região. Segundo a Polícia Militar, os invasores migraram para um acampamento provisório montado em uma área vizinha. As invasões promovidas pelo Abril Vermelho têm sido criticadas pelo governo federal. Contudo, enquanto o MST pressiona o Planalto por ações efetivas em favor de uma reforma agrária, o Exército argumenta que só avançará com as medidas se houver a desocupação das áreas invadidas. Na semana passada, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, condenou as ações do movimento. Não é a melhor forma de lutar por qualquer coisa.
Eu condeno toda atitude que possa atrapalhar a produção. Temos outros instrumentos melhores e mais efetivos para as bandeiras que podem ser levantadas para a conquista desses interesses, declarou o ministro na última quarta-feira, 19 de abril. Ô Luiz, e tem que dar um freio aí nessas invasões. Inclusive o governo federal, o governo estadual estão preocupados com invasões que vem acontecendo nos últimos meses, e é muito preocupante. Infelizmente, a gente fica preocupado porque algumas fazendas são produtivas, né? Correto. Que haja fiscalização, né? Com certeza. O Ministério Público da Bahia já havia declarado aí na região, aqui não sei se foi perto de Jequié, alguma coisa assim, Poções, acerca dessas ocupações aí, declarado essa liberação de algumas fazendas, de uma fazenda aí na região, e a gente fica atento, é claro que realmente tem todos os direitos e tudo, mas, como diz o ministro aí, não é a melhor forma. Então, vamos estar atentos e espero que as forças aí, os órgãos federais de fiscalização façam o trabalho realmente de fiscalizar e de fazer valer o que é de direito de cada um. Beleza. Olha, moto bate na traseira de veículo da BA-148 em Livramento. Um acidente na noite de sábado 22, próximo ao povoado de Patos, em Livramento, deixou 2 pessoas hospitalizadas em estado grave. A batida ocorreu por volta das 22h30 na BA-148. Conforme a Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, CPRV, o motociclista colidiu na traseira do Gol no quilômetro 420. O condutor da moto e o garupa foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas UPA. Com o impacto da batida, os veículos ficaram destruídos. Segundo a polícia, o condutor do automóvel evadiu do local. A polícia controlou o tráfego de veículos até a retirada dos veículos do local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil. Doutor Guilherme, tá na linha? Tá sim. Tá. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde, amigo Alberto Lopes, Luiz Brito, todos os queridos ouvintes da nossa Portal FM, essa rádio que só cresce em audiência em Livramento e toda a região. Já tava com ciúme, você só liga agora no programa dos outros? Nada disso. Quem foi que houve? Não, a gente, graças a Deus, tem muito assunto para falar e muita gente quer ouvir, aí a gente... Haja também... tempo, né? Doutor... Mas o bom filho a casa torna. Com certeza. Doutor Guilherme, o que traz de novidade nessa segunda-feira, dia 24 de abril? Amigo, como eu disse, eu tava com saudade, né? Nunca mais eu tinha dado um alô aí nesse programa de grande audiência, mas eu tô aqui com mais um final de semana aí de muito trabalho aí na nossa querida Brumado, né? Uma agenda muito positiva aí da região, né? E começou bem a semana com boas novidades aí. A obra da região de Amocafo aí vai ser iniciada agora na próxima semana, né? Um finalzinho de ligações que estava faltando lá. E também na região de Lagoa do Arroz, né? Mais 600 metros de água tá chegando lá na região de Lagoa do Arroz e vai concluir lá quase 3.000 metros, né? De ligações lá e vai concluir toda a região de Lagoa do Arroz. E também no assunto água, eu tive também esse final de semana no domingo lá na cavalgada com o amigo Miro, e além de participar da cavalgada, a gente foi lá também celebrar lá a região de Campo Seco e Espieiro também, 3.700 metros de cano que a gente finalizou lá, o sistema todo dessa região. Estavam faltando mais 600 e essa semana finalizou, e mais água lá para nossa querida Brumada, né? E foi um prazer participar da cavalgada, mais de 70 cavaleiros lá, lindo de se ver. Meu Deus do céu, que maravilha. Um evento muito bom que a gente participou.
E também tive aí pertinho, aí na região de Itaquaraí, no domingo. Almocei aí na casa da vovó Natalina aí, recebeu a gente com almoço aí, com o amigo Vanvan, com Eunice, todo mundo aí no maior receptividade aí pra gente, uma receptividade muito calorosa aí, a região de Itaquaraí, o amigo Garrincha, com o Ednei Clebson, com todo mundo aí, e dizer que dia 7 de maio vai ter uma cavalgada grande aí, e da região de Itaquaraí aí, e Garrinchinha tá lá ajudando bastante esse evento aí, na cavalgada. Então todo mundo aí, dia 7 eu tô aí andando de cavalo aí com o pessoal aí e participando aí. E não só isso, né? A gente também tá vendo aí com o amigo Vanvan aí uma possibilidade de um apoio até da Portal também, da Rádio Portal. Vou adiantar aí para vocês que a gente fez algumas reuniões aí com a turma do esporte lá de Brumado também. A rádio tá tentando promover um evento de futebol também e o evento de São João lá também de Itaquaraí. Então, boas notícias aí para essa região aí, e graças a Deus as coisas estão caminhando bem para Brumado, através dessas ações aí do governo do estado aí. Beleza. No último dia 22 de abril, o senhor, junto com o vereador Beto Bonelli, né, anunciou nas suas redes sociais, né, que esteve em Salvador para cobrar a ligação de água das seguintes localidades: Queimada Grande, Fazenda Arrastapé, Jatobá e Covas de Mandioca, Lagoa da Onça, Fazenda Retiro, Furado de Maria Nova, Comunidade de Correia, extensão de água para a comunidade São José e extensão de água para a comunidade de Lagoa Funda. O que eu só tenho a passar aos moradores dessas comunidades, já que são comunidades carentes, né, do abastecimento de água, tendo em vista que os carros pipas da prefeitura, juntamente com do exército, não dão conta da forma que deveria dar. Gostaria que o senhor passasse aí a respeito aí dessas reivindicações aí junto ao governo do estado. Exatamente, Alberto. Eu sempre, desde o ano passado que eu bato forte nesse problema que o município de Brumado criou com a Embasa, né, desnecessariamente, né? A gente sabe que a Embasa e o governador Rui Costa fez o compromisso de universalizar a água no nosso município de Brumado. Seriam 150 milhões de reais investidos, não só para fazer o esgotamento sanitário, mas para acabar em definitivo, né, da gente não precisar mais de estar fazendo ações com entrega de caixa d'água e resolver o problema em definitivo, né? Então, assim, a gente vem trabalhando efetivamente com a Embasa e com a SERB. O que a Embasa não pode fazer de ligação, a gente está encaminhando para que a SERB faça esses pedidos de ligações, e a gente tem uma reunião muito positiva com o presidente da Embasa. Ele fez o compromisso do que ele não puder fazer em função dessa falta de contrato que o município tem, né, que o município vem punindo de certa forma a população porque se recusa a assinar, mesmo já tendo perdido na justiça, né, o direito de licitar a água aí do município. O Eduardo acaba punindo, o prefeito acaba punindo a população porque a Embasa tem dificuldade de fazer novos investimentos porque não tem contrato. Mas o presidente foi muito sensível e, como eu disse, já autorizou essas ligações aí que vão iniciar nessa semana, né? A gente comemorou as outras ligações que ocorreram na semana retrasada, né? A conclusão das obras, e ele ficou de iniciar os procedimentos em alguma dessas localidades que ainda não tinham projeto de viabilidade, e ficou de autorizar outros que já tinham viabilidade, a exemplo do sistema de Covas da Mandioca, né? Então, são quase mais de 60 ligações, Alberto, e um sistema grande de mais de 3 mil metros, e ele ficou de dar celeridade na autorização do início dessas obras aí. Então, nos próximos meses, eu tenho certeza que a gente já vai ligar aí para essa região para dar as boas notícias da chegada dessas ligações de água. Em relação a esse imbróglio aí do prefeito com a Embasa, tem avançado em alguma coisa? Porque a população só tá que sofre, principalmente em relação ao esgotamento sanitário. Nesses últimos dias, Brumado foi pega aí, não só Brumado como nossa região, né, com fortes chuvas, em muitas localidades, esgotos estourados por toda a cidade. Meu irmão, tá um caos total, doutor Guilherme. O que é que o senhor tem a falar aí? O prefeito está irredutível, tem como, porque nós sabemos que pelo governo do estado tudo isso aí já teria sido resolvido, né?
Exatamente, Alberto. Ele pune o povo de Brumado, não só com relação a isso, né? Ele faz uma politicagem baixa em relação aos benefícios que Brumado podia receber, não só com relação a essa questão do esgotamento sanitário da água, mas também com outras. Eu falei esses dias, e dei uma entrevista esses dias falando, de há 4 anos atrás, Vitor conseguiu colocar uma emenda para a construção de um centro de cultura, um espaço que seria multicultural, que seria aproveitado para promover cultura do nosso município. E quando ele descobriu que era a emenda do deputado Vitor, ele chegou a anunciar que viria a assinar o convênio, né? O convênio estava pronto, não tinha mais parte burocrática nenhuma a ser vencida no governo do estado, era só assinar o convênio e receber os recursos para a construção. Quando ele descobriu que era a emenda de Vitor, ele simplesmente se recusou a vir assinar. Então, assim, a mesma coisa ele faz agora com a Embasa, né? Como não foi a empresa que ele queria, né? Que a gente sabe que ele importou lá de Belo Horizonte, e trouxe para cá, e o governador Rui Costa disse que ele queria até antecipar, antes mesmo de fazer a licitação, qual era a empresa. Ele trouxe o representante dessa empresa para poder participar e de certa forma direcionar essa empresa que ele trouxe lá de Belo Horizonte para cuidar da água de Brumado, né? E como não deu certo, ele aí fica punindo o povo, assim como ele fez com essa questão do centro de cultura, né? E é uma forma, no meu ponto de vista, da política mais baixa, mais suja que a gente pode imaginar de um gestor, quer dizer, porque o capricho pessoal dele não é atendido, ele pune o povo, né? Então, assim, não só com relação ao esgotamento sanitário, mas com relação às ligações de água que o município já poderia ter, né? A gente tem aí a região toda aí de Correias, Lagoa Funda, que são dependentes da ETA 3, né? Que não pode avançar porque a ETA 3 já está com um estrangulamento, ela não consegue mais fazer novas ligações porque o volume de água que foi projetado à época, ela já está no limite. Então, assim, é uma forma que a gente não entende como é que uma pessoa que está há tanto tempo no poder perdeu totalmente a sensibilidade de cuidar das pessoas, né? Ele, infelizmente, onde eu ando no município, a queixa é geral da falta de sensibilidade, da falta de diálogo dele com a população, né? E a gente vem fazendo a política justamente oposta a isso, visitando as comunidades, ouvindo as pessoas, para que Brumado tenha um novo rumo de desenvolvimento. Beleza. Luiz Brito, perguntas? Sim, doutor Guilherme, boa tarde. O senhor falou aí a respeito dessa renovação de contrato da Embasa que não aconteceu, e isso impede com que a empresa não invista em Brumado por conta até da insegurança, visto que, é claro, não tem aí um novo contrato, não tem nada vigente aí. Como resolver essa questão aí, doutor? É isso, o nosso compromisso com a Embasa é que ela, dentro da impossibilidade de fazer novos investimentos, que ela transfira essa demanda para a SERB, que é uma empresa pública do estado e que não precisa ter contrato para poder executar. A exemplo disso, a gente pode lembrar aqui do sistema de água lá da região de Cristalândia, né? Um sistema muito grande, o Cristalândia e o Buranas, mais de 14 milhões investidos pelo governo, um número de ligações muito grande que o deputado Vitor Bonfim conseguiu desde o ano passado, já está quase na fase de inauguração desse sistema lá. Eu acredito que quando o governador vá visitar e inaugurar a escola de tempo integral aí, que já está na fase final aí no nosso município, acho que no final do mês de maio aí já deve ter essa inauguração, ele também faça a inauguração oficial desse sistema de água lá de Cristalândia e Umburanas. Então, o que é que ele fez? Em função da impossibilidade da Embasa, a SERB está executando esses sistemas de água e depois passa para a Embasa operar. Então, a solução que a gente está tendo no momento é isso. Mas, claro, que se fosse através da Embasa, seria muito mais célere, né? Então, tem essa dificuldade de ter que passar para a SERB fazer o projeto, voltar para a Embasa dar adequação ao projeto, para voltar para a SERB licitar, e demora, né? Então, a burocracia pública impõe uma demora que a gente, se já tivesse o contrato da Embasa aí, não teria essa demora no serviço e no atendimento, né? Brumado não precisaria estar mais passando por esse sofrimento, né? De uma voltar a viver, né? Depois da gente conseguir a barragem de Cristalândia, que foi um marco da água para o nosso município, a gente, quase 20 anos depois, ainda está sofrendo com falta de água numa série de comunidades aí que não precisariam mais estar nesse patamar.
Doutor Guilherme, eu vou mudar de assunto aqui rapidinho. O Brumado hoje está passando por outra situação indesejável, outro problema, que é a questão aí dessa quantidade de multas e radares aí. Eu não sei se a cidade hoje está tendo uma empresa responsável pela fiscalização do trânsito ou se não, mas muitos condutores, inclusive, têm recebido multas já sem direito de recorrer e por aí vai. O senhor, enquanto advogado, que orientação o senhor tem para poder passar para esses condutores aí de Brumado? Luiz, eu participei da sessão na penúltima sessão que ocorreu no município, onde esse tema foi tratado, e o vereador Beto Bonelli já tinha iniciado essa discussão, né? Foram quase 2 milhões arrecadados, e o vereador Beto Bonelli prontamente fez um requerimento para que o superintendente de trânsito do município comparecesse à Câmara para prestar esses esclarecimentos e dos abusos, principalmente com relação aos abusos que a população de Brumado vem sofrendo com essa relação das multas. Pra você ter ideia, uma pessoa me mostrou um auto de infração em que ela foi multada por excesso de carga numa moto, porque foi comprar pão na padaria, né? Eu não sei o que é que excesso de carga, uma sacolinha com 3, 4 pães influencia na dirigibilidade de uma moto, né? Para que uma pessoa receba uma multa de R$180, se eu não me engano, foi o valor da multa dela. Então, assim, a gente vem tratando isso, é um absurdo. O prefeito, apesar de ter terceirizado a educação, ter terceirizado a saúde do município, o trânsito ele não terceirizou, não. É ele mesmo que está arrecadando, é ele mesmo que tem esse controle punitivo com a população. E, assim, eu falo com muita propriedade em relação ao tema trânsito, porque eu já tive a oportunidade de ser do Conselho Estadual de Trânsito do Estado da Bahia, depois fui diretor de fiscalização da AGERBA, então eu sei a importância da gente ter uma campanha educativa e não punitiva. Quer dizer, você não teve nesses meses de implantação desses sistemas nenhum tipo de campanha promovida pelo município para educar as pessoas, né? E ele simplesmente instala, pune, arrecada e não resolve o problema, né? A forma educacional hoje em dia é muito diferente, talvez, daquele que tenha aprendido lá atrás, né? Que era de punir, de bater com chicote na mão. Não é isso a intenção do legislador quando criou a multa, muito pelo contrário, a forma educativa funciona muito mais no trânsito. Cabia a ele, antes de instalar esses equipamentos, sinalizar efetivamente e fazer uma campanha no município, nas regiões onde ele ia implementar esses radares, né, e essas câmeras que estão aí multando a torta e a direita, para que a população efetivamente, ao invés de cometer a infração, né, nos poucos casos que eu acho que isso efetivamente seriam necessários, as pessoas se educassem e passassem efetivamente a ter um tratamento adequado para que não se punisse. Então ele está cometendo esse abuso. Eu já vi o movimento de algumas outras pessoas também junto ao Ministério Público do Estado, né, para que a gente veja efetivamente qual é separar o joio do trigo nessa questão, né? Ver efetivamente quais são as notificações que realmente houve infração cometida de forma correta, e os outros abusos todos a gente fiscalizar e acompanhar. Eu estou à disposição, já tive uma conversa já com algumas pessoas aí para a gente ver se junto aqui do Conselho Estadual de Trânsito, a gente vê se a gente monta uma força-tarefa aí para investigar efetivamente o que é que tem de correto e de incorreto nessa forma que a Prefeitura vem tratando o trânsito aí, e já arrecadou quase R$2 milhões. Eu já sei de algumas pessoas aí, motoboy, pessoas que trabalham com isso, que já receberam 60, 70 multas. E principalmente ele maltrata tanto o povo que ele não pensa nem do ponto de vista da economia. Quer dizer, eu já ouvi de algumas pessoas, Brumado é uma cidade, um polo regional, onde as pessoas da região vão lá para o comércio, vão lá para os serviços de Brumado, através de veículos, né? Ninguém sai de Livramento e de outro meio para chegar em Brumado, ou de Dom Basílio para ir a Brumado atrás de algum serviço, de cavalo, nem de charrete. Todo mundo vai de moto, de carro ou de van, né? E aí todo mundo está com medo de chegar em Brumado, porque toda vez que vai em Brumado recebe uma multa. Então, assim, está afastando, inclusive, e enfraquecendo, inclusive, o comércio e o serviço de Brumado, né? Ele não tem nem essa sensibilidade. Quer dizer, se vai se iniciar um procedimento desse que vai punir as pessoas, primeiro educa, mas não. Ele gravou um vídeo dizendo que ele ia ficar feliz que as pessoas de fora desavisadas fossem receber multa em Brumado e que o dinheiro ia ficar para o município. E a gente sabe que o dinheiro do município não é aplicado no município. O dinheiro do município vai para longe, vai para o Maranhão, vai para
para o Espírito Santo, vai para as outras regiões, mas não é aplicado, né, no município. Ok. Doutor Guilherme, tem uma pergunta para fazer para o senhor, é um pouco incômoda, né? Que é a respeito aí dos últimos acontecimentos, principalmente em relação à violência, né? Que tem acarretado o município aí de Brumado, né? A capital do minério, infelizmente está em pânico. Eu gostaria que o senhor falasse, né? A respeito aí, tivemos agora aí o 10º homicídio e olha que estamos apenas no mês de abril, né? Hoje são 24 de abril. Amigo, respondendo sua pergunta sobre a questão da segurança pública aí, é um tema que eu já até tive a oportunidade de falar, que é um tema que a gente tem muita sensibilidade, desde outubro do ano passado, que a gente, através do pessoal do CONSEG, iniciamos aí a briga pela instalação do batalhão da Polícia Militar em Brumado, né, que vai sair de aproximadamente 180 policiais para 400, né. E em função disso a gente iniciou também uma conversa, né, não só com o pessoal da Polícia Militar, mas também com a questão da Polícia Civil, né, está próximo de ser inaugurada em Brumado também, atendendo ao pedido do deputado Vitor, e eu venho acompanhando isso de perto, que é o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, né, que vai ser inaugurado aí para crimes diretamente relacionados à mulher. E, além disso, a gente vem tratando com muita atenção essa questão do presídio, né? E algumas pessoas até relacionaram esse aumento, mas eu tive cuidado essa semana de conversar bastante, tanto com o delegado regional como com a comandante da polícia, e pelo que está posto aí, é uma briga antiga, local, né? Não tem relação nenhuma com a instalação do presídio, né? E que eles estão perdendo o controle, estão numa disputa, e isso começou internamente, agora está atingindo um número grande, né, da população, já 6 ou 7 já mortos aí que não tinham relação nenhuma com a questão do tráfico, e tem nos preocupado muito. E antes até de acontecer isso, na semana passada, nós cobramos novamente essa questão aí do batalhão, e tivemos com o comandante-geral pedindo e cobrando, e ele garantiu que vai mandar mais 38 policiais para Brumado. Tá chegando dessa turma nova aí, que já vai também dar um suporte aí na parte ostensiva, apesar da gente saber e entender que é uma questão aí que não é só pela falta de policiais que está ocorrendo, né? É mais uma questão de briga mesmo, de facções aí, e que a gente sabe que é um problema que está acontecendo em Brumado, mas a gente sabe que tem no Brasil todo. Mas a gente vem acompanhando, né? A gente se solidariza com as famílias que perderam esses entes queridos aí. A gente sabe que é uma dor que só Deus mesmo para nos confortar, né? E a gente está imbuído aí para que avance essas questões da segurança pública, para a gente voltar a viver uma tranquilidade maior no nosso município. Mas a gente está acompanhando de perto, a gente sabe que é um tema muito sensível, e a gente sabe que às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, né? O tempo da gestão pública é um pouco mais demorado, mas dentro do possível a gente vem tentando encontrar soluções junto ao governo, e estamos cobrando e brigando, porque do jeito que está não dá mais, né? Está muito, muito perigoso, está todo mundo muito preocupado com o que vem acontecendo no município, e a gente está nessa luta aí para tentar diminuir esse sofrimento aí e voltar a ter um pouco mais de segurança. Inclusive a gente tem percebido, né, que no governo de Jerônimo ele tem se preocupado bastante com a segurança pública. A gente tem acompanhado, inclusive nós estamos trazendo aqui, né, no programa, os avanços, né, da Secretaria de Segurança Pública em combate, principalmente ao crime organizado no estado. E a gente aguarda, né, como todo cidadão, não só de Brumado, mas de toda a nossa região, que tudo isso aí venha se apaziguar e que a paz volte a reinar novamente. É isso aí, a gente fica sempre nessa expectativa de que as coisas voltem para a normalidade aí, mas eu tenho certeza que o
o Estado está com esse olhar, como você falou, para a segurança pública, e eu tenho certeza que em pouco tempo, não só eu acredito muito no potencial da Polícia Civil e da Polícia Militar do nosso Estado, eu tenho certeza que eles vão encontrar a melhor forma de restabelecer, né, a segurança aí no nosso município. Beleza. Luiz? Beleza. Olha, depois de tanto tema, digamos assim, né, um pouco mais complicado e tal, mais delicado, eu tô querendo mudar um pouco o rumo da conversa aqui, apesar da gente ter essa proximidade, essa amizade, viu, doutor? Eu vou fazer um comentário aqui que pode lhe deixar aí meio com a situação de uma saia mais justa e tal, vamos dizer assim. Aperte logo. Vou lhe apertar um pouquinho aí, vamos lá. O senhor ficou muito conhecido pelas suas previsões políticas aqui durante o mês de outubro, principalmente nas esferas municipal e estadual, tanto que o Alberto Lopes falou que ele pediu o número da Mega Sena, que até hoje não sei se pediu também ou se não, e nem sei se você daria gratuitamente ou se não, mas vamos lá. O movimento político hoje na capital do Minério está bem grande, né? A gente vê muitos nomes aí surgindo, muitos ventos trazendo aí diversos nomes e inclusive até pesquisas surgindo por aí. O senhor queria comentar alguma coisa a respeito? Eu sempre disse que pesquisa às vezes é um retrato do momento, né? E nem sempre reflete o resultado da eleição, né? A gente via ano passado uma quantidade grande de pesquisas apontando um cenário bem diferente na Bahia do que aconteceu. E eu sempre dizia que o sentimento e o reflexo que eu via nas ruas não era aquele que a pesquisa dizia, né? E hoje eu ainda não acompanhei, não vi ainda a metodologia dessas pesquisas que foram feitas aí, mas acredito que pelo que eu estou vendo e andando na rua, não reflete a realidade, né? A gente tem visto manifestações de todos os meios, né? Do grupo político que a gente faz parte, um crescimento muito forte de lideranças, de apoios, e eu tenho certeza que lá na frente, quando efetivamente a campanha começar e as pesquisas forem utilizar a metodologia mais correta com relação aos apoios, né? Eu tenho, como eu sempre disse, uma relação muito próxima com o governador Jerônimo, com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e a gente não está pensando ainda, né? No meu ponto de vista, não é ainda o momento da gente estar pensando em voto. Eu acho que o voto e a consequência das eleições e das intenções de voto, o povo vai fazer lá na frente, né? Então, o que a gente vai sempre fazer é o que a gente sempre fez, é tentar trabalhar pelo nosso povo, é tentar mostrar um projeto de desenvolvimento para o nosso município, e as pessoas lá na frente vão fazer a escolha, né, de analisar se querem fazer a política do velho, né, do ultrapassado, da perseguição, de punição, de acordos com a panelinha de empreiteiros de que só fazem sugar o dinheiro da prefeitura, ou se querem um projeto de desenvolvimento, de avanço, de cuidar das pessoas, de melhorar a vida das pessoas, de ouvir as pessoas e de resolver o problema do município que acaba resultando numa qualidade de vida para todo mundo. Então, isso vai ser feito lá na frente. Eu realmente não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em efetivamente continuar trabalhando como a gente sempre fez aí no nosso município, e a gente teve a resposta disso nas eleições, né? Vitor Bonfim foi o deputado estadual mais votado do município, e é isso que a gente quer continuar fazendo, trabalhando para que as pessoas deem esse reconhecimento lá na frente, né, do que elas querem para o futuro delas. Então, essa resposta que a gente já teve na eleição foi uma resposta muito positiva, e eu tenho certeza que lá na frente a gente vai conseguir separar o joio do trigo na política, né, mostrar para o povo que há possibilidade, que é a gente que faz política de forma séria e com as ações chegando para as pessoas que mais precisam.
Doutor Guilherme, como o senhor viu aí em uma coluna do jornal à tarde, né, da semana passada, que fala sobre a boa relação política dos Bonfins em Brumado, inclusive dando nomes aqui, né, aos pré-candidatos aí às próximas eleições, do qual não apareceu aí o nome do Fabrício Abrantes. O senhor tem algo a dizer a respeito sobre esses nomes que foram colocados? Inclusive eu não gosto de comentar nome dos outros. Eu sempre gosto de falar do trabalho que a gente vem fazendo, né? Eu acho natural, por esse apoio que o grupo que eu faço parte recebe do governo do estado e do governo federal, demonstra efetivamente que há um crescimento, né, desse grupo político, e eu não tenho dúvida que lá na frente a gente vai estar sempre despontando com esse grupo político, e já mostrou, né, que tem efetivamente uma qualidade, né, em função até da votação que o deputado Vitor recebeu no município. Então é um reflexo talvez disso, né? Talvez o zum que corre no Jornal à Tarde, o Jornal à Tarde foi o que mais acertou as pesquisas de intenção de voto para governo, né? Então a gente pode dar uma credibilidade maior do que outros que trabalham de outra forma, né? O à Tarde, não sei se você se lembra, mas era o que divulgava as pesquisas e que tinham mais credibilidade depois, né? Foi o que disse que Jerônimo ganhava desde lá do início, né? E acabou acontecendo. Então eu agradeço, né, essa atenção que o Jornal à Tarde teve com o meu nome e torço para que efetivamente se torne uma realidade. E o sobrenome Bonfim pesa bastante, né? Justamente pelo serviço prestado, não só agora com o deputado Vitor Bonfim, mas desde a época aí dos 5 mandatos do João Bonfim. Eu sempre digo que a minha referência na política é meu pai e agora Vitor, né? A gente cresceu, né? Eu cresci acompanhando a forma dele fazer política, né? E o respeito que as pessoas sempre deram ao trabalho dele, né? Sempre trabalho de conscientização, sempre trabalho de resultado, né? Eu nunca fui em um lugar de Brumado que eu não tenha encontrado algum tipo de obra de meu pai, seja naquela época na parte de eletrificação rural, seja com sistemas de água, seja com praça, seja com calçamento, seja com a briga dele lá atrás da água de Cristalândia, que foi a primeira bandeira que nós conseguimos levantar, que mudou efetivamente a realidade de Brumado. Então, assim, dessa forma que a gente quer continuar fazendo política, né, com seriedade, com trabalho, com respeito, e eu tenho orgulho, né, e onde eu chego nessa Bahia, não só aí em Brumado, mas onde eu chego nessa Bahia, aqui em todas as secretarias, a referência ao nome de meu pai, ao nome de Vitor, a gente fica muito feliz em sempre receber elogios e mensagens de carinho, de amizade por onde a gente passou, graças a Deus. E é dessa forma que a gente quer continuar fazendo política, né? Sempre com seriedade, com respeito às pessoas e a todos os outros grupos políticos. Mas quando precisar criticar e defender o povo, a gente vai criticar e defender o povo. Beleza. Doutor Guilherme, tem algo mais que o senhor gostaria de incluir aqui nesse bate-papo? Mas desde já eu gostaria de agradecer, né, pela sua participação, como sempre, né, engrandecedora, sempre trazendo coisas boas, coisas positivas, e a gente só tem a agradecer. Agora participe mais um pouquinho, tá demorando muito. Não, pode deixar. Eu tô nessa correria aí o tempo todo trabalhando, mas eu vou estar sempre voltando aqui a dar um alô aí no programa. Eu sempre fico na audiência aqui e tenho certeza que eu volto. Mas para finalizar, eu quero só reforçar aí, a pedido do meu amigo Garrincha aí, falar da 5ª cavalgada aí, que vai ser lá na fazenda Várzea Queimada lá, e mandar um abraço para Batista e Vanvan de Mucim, que estão realizando aí, que vai ter Tony Kleber cantando, Cigano Cantador, Robério Rocha, vai ser um festão lá dia 7 de maio, e eu vou estar presente, viu? Pronto, então, beleza. A todos os ouvintes aí da Portal, coloca na agenda aí, 7 de maio, vamos todo mundo prestigiar esse evento aí, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Beleza. Desde já, mais uma vez, muito obrigado. Sempre que precisar, os microfones estarão aqui à sua disposição. Obrigado, Alberto. Valeu, Luiz Brito, e um beijo no coração de todos os ouvintes aí
nesse programa Sucesso de Audiência. Valeu, doutor. Um abraço. Beleza, tá aí, né? Conversamos aí com o doutor Guilherme Bonfim, trazendo aí muitas novidades, muitas coisas boas, positivas. Principalmente, viu, Luiz, eu fico tão feliz quando eu vejo de falar assim, abastecimento de água. De água. Porque a gente que tá aqui demanda da nossa região. E a gente que tá aqui no dia a dia, a gente sabe, né, o sofrimento. Quantas pessoas demanda, né? que mandam áudio pra cá, cobrando, pessoas até que choram, implorando por um carro-pipa, né? Carro-pipa. Meu Deus do céu. Uma quantidade de água, né? Isso é muito bom. Beleza, vamos lá pro WhatsApp mais solicitado do Brasil, Zil, anote aí, 7734441043, seu Luiz, hoje tá corrido! Pessoal, eles andam aí na pista, andam um do lado do outro e anda pra dentro da faixa branca. Ele deveria andar no acostamento, já não tem acostamento de pouco. Eles andam pra dentro, se vir dois carros lá, uma carreta, por exemplo, a gente não tem como sair da faixa nossa para ir para outra faixa. A gente tem que frear, ou dar uma freada brusca ou passa rapando, ou correndo o risco de acontecer um acidente. Isso aí, Luiz, a respeito dos ciclistas que andam na 148. Já foi falado quantas vezes, Quantas vezes nós já cobramos aqui. Tem uns que vão, Luiz, em dupla, batendo papo, não é só de ciclista não, moto também. Oi, Alberto Lopes, boa tarde. Boa. Eu tô falando sobre aqui o ônibus escolar aqui na região de Oidaguinha, porque eu fui no colégio semana passada, na sexta-feira, conversei com o diretor Robes, ele falou pra mim que não pode resolver nada. Cadê o pessoal da secretaria que não vai resolver para colocar esse ônibus aqui? Cadê o prefeito? Será que nós podemos estar mandando os alunos pro ponto lá, debaixo de um pé de árvore, para tomar chuva? De que jeito? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Se a coisa já não tá boa, imagina agora com esse período chuvoso. A situação não tá fácil. Meu Deus do céu. E o pior, viu? Pode se preparar aí que essa semana aí, o que vai chegar de denúncias aí de estradas aí danificadas. Já chegou. Não tá escrito. A gente tá com reclamação aqui, por exemplo, sobre a Barriguda lá em Dom Basílio, que fica ali na divisa da passagem com Algodões. O pessoal cobrando lá, cada poça de água lá, o negócio tá feio, inclusive com vídeos aqui, ó. Já chegou aí, cobrando providência lá da Prefeitura Municipal de Dom Basílio, viu? Meu pai do céu. Boa tarde, Alberto Lopes, Luiz Brito. Aqui é Marlene, de Brumadinho, município de Rio de Contas. Eu tô ouvindo o programa e vi vocês falar aí, né, sobre a chuva agora no mês de abril, né, que mais é frio e assim, lebrina. E realmente agora o mês de abril tá chovendo chuva mesmo, igual a chuva das águas mesmo. Que bom, né? Um abraço pra ela e pra todo o pessoal que tá acompanhando a gente aí, portanto, no Brumadinho. Ô Luiz, deixa eu mandar um abraço aqui pra Vanessa Mafra, ela mandou essa mensagem pra mim na sexta-feira, só que eu não tenho tempo de olhar a mensagem no Facebook, beleza? Ela é lá de Mato Grosso, da terra de Esquetinho. Beleza. Terra do frio. Vamos lá, olha Alberto, fala Alberto Luiz, precisamos com urgência de quebra-molas aqui nos Patos, depois que pavimentou estão fazendo uma pista de corrida aqui, hein? Meu Deus do céu, e olha que não é de hoje que tá precisando, dos tempos que a gente vem mesmo, cobrando. Viu, Alberto? Recentemente tive por lá e o negócio lá tá feio, viu? Com certeza. Olha, tem um amigo meu que mora lá, ele tá falando direto, Alberto, pelo amor de Deus, cobra aí só vocês pra salvar a gente. Vamos lá, o ouvinte tá cobrando aqui sobre a quadra lá do Barbosa, dizendo o seguinte, né? Tá faltando as traves e a tela e o refletor. Manda Ricardinho enviar, pelo amor de Deus, que os caras do Barbosa precisam jogar, né? Beleza. Ok, beleza. Isso que o pessoal tá fazendo lá com os blocos, viu, Alberto? Voltou no tempo, né? Boa tarde, Alberto Luiz. Alberto, gostaria de saber do prefeito por qual motivo as monitoras de Guatemi não estavam no ônibus hoje. Não podemos mandar nossos filhos de 4 a 5 anos para a escola sem monitoras, pois eles mesmos não sabem achar um ônibus para vir embora. Sem monitoras, a escola fica difícil para mandar os filhos. Tá aí, ó. É aquela coisa, falta de pagamento. Falta de pagamento, inclusive já chegou mais aqui, né? Mais reclamações já a gente traz. Olha, boa tarde, Alberto, sou morador aqui de Guatemi, minha reclamação é sobre água. Ficamos sábado sem água e hoje também estamos sem água de novo. Vê aí pra mim o que tá acontecendo em Baza. Meu pai do céu, começou. É Guatemi. Agora é antes era Itanangé, hein? Meu Deus do céu. Mais um aqui, ó, boa tarde, tenho denúncia sobre as monitoras de ônibus, estão sem receber há 3 meses, Livramento. A gente perguntou aqui de onde era, disse todas.
A cidade toda. Porque da outra vez teve reclamação aqui, teve uma que mandou aqui dizendo que era mentira, não foi? Exatamente. Pois é, agora já estão dizendo aqui todas, e são várias as reclamações, viu? Olha, tem mais aqui. Boa tarde, Alberto. Não quero me identificar. Sou moradora de Cruz das Almas, distrito de Guatemi. Gostaria de falar sobre a respeito da monitora do ônibus. Devido não receber o pagamento, eles precisaram parar. E não tem como a gente mandar as crianças para a escola. Isso mesmo, sem uma monitora no ônibus. Tem um filho de 5 anos, não tem como colocar uma criança de 5 anos dentro de um ônibus para não ter ninguém para olhar eles, realmente. Com certeza. Vai mandar como? Uma criança de 5 anos para a escola sem uma monitora dentro do ônibus. Ok. Tem mais aqui, Alberto, queria que você pedisse a pessoa que anda de bicicleta na BR-148 e tem outras aí que tivesse cuidado, né? Eles estão andando para dentro da faixa branca, vão de 2 em 2 e andam um do lado do outro. Mais uma situação complicada, realmente relatada aqui por nossos ouvintes. Agora no Portal Notícias, falando de esporte. Hoje com ele, Ronaldo Schettini, boa tarde. Muito boa tarde, Alberto Queiroz Lopes, boa tarde, meu amigo Luiz Brito, amigos ouvintes da Portal. Uma segunda-feira, meu irmão. Com frio. Com cara de inverno. Aquele friozinho londrino, aquela chuvinha, aquela garoazinha. Nem tanto. Não, mas lá em cima sim, lá no Mato Grosso sim. Lá já é outro esquema. Falar nisso, quero mandar um grande abraço logo de cara, meu amigo Alberto, para seu amigo também, o seu Deusdete lá de São Timóteo, que esteve visitando Mato Grosso nesse final de semana, ele e a família, né? Diz que não perde seu programa não, viu? Graças a Deus. E falou que você gosta da loirinha. Tem doido pra tudo. Rapaz, vamos falar logo aqui da Série B, né? Começar pela Série B, que afinal de contas a alegria está voltando ao reduto. Alguns resultados do final de semana, né? E vamos dizer aqui que o Avaí ganhou do Mirassol 1-0, o Novo Horizontino do Juventude por 1-0. Rapaz, o Ceará levou uma pancada dentro de casa do Guarani. Guarani que vem bem, viu? Guarani, Vitória vem surpreendendo, né? 3-0. A Chape também aplicou 3-0, olha aí a Chape no Londrina. E ontem, fechando a rodada, rapaz, que alegria, viu? Depois de muito tempo, o Vitória foi lá no Rio Grande do Norte e ganhou do ABC por 3-0. Agora o ABC perdeu um jogador no primeiro tempo ainda, viu? O melhor jogador do time foi expulso no final do primeiro tempo e aí desarticulou toda assim a atenção da equipe, foi por água abaixo e o Vitória aproveitou, viu? Aproveitou 3-0, Léo Gamalho. Mas a expulsão foi correta? Foi correta, foi. Então, segundo cartão amarelo, né? Azar do melhor jogador do time. O Léo Gamalho com 2 gols de pênalti voltou, fez alegria e um gol do GG que jogou no Botafogo, né? Fez um golaço, né? Fez um gol bonito fora da área, viu? Não cheguei a ver não, mas não, os gol, comentários. Foi um gol muito bonito, um chute fora da área. E o Vitória, rapaz, pelo que eu vi do jogo, começou a se acertar. Foram muitas contratações. Agora pra mim tá sendo uma grande surpresa, viu? Agora tomara que a coisa siga com pleno equilíbrio, que faça dentro de casa o que tá fazendo fora também, ou seja, ganhar, não é isso? E o próximo jogo do Vitória vai ser na sexta-feira contra o Londrina. Por sinal, os ingressos já começaram a ser vendidos. Os preços são variáveis de 40 a 120 reais. Tá bom o preço, Queiroz? Você acha que tá bom? Tá bom, Luiz? Tô achando caro. Não tá não, mas em relação aos outros times. Outras competições. Exatamente. Eu acho que deveria botar um preçozinho mais acessível aí pra galera, né? Pro povão participar. Pois é, agora nós vamos falar, logo de cara aqui também, da segunda rodada do Brasileirão. A gente vai analisar alguns jogos aqui, inclusive sobre o seu Flamengo e o Flamengo de Luiz também. A gente tem a dizer o seguinte, que eu não entendi porque vocês estão dando risada aí. Não, quem bota aí é você. Não vai tirar o seu da reta. Eu não, senhor. Olha lá, cuidado. Oxi. Bem, vamos começar com o Fluminense. Rapaz, o Fluminense tá numa fase é dinizismo que fala? É no dinizismo, tá um time equilibrado, tá crescendo. E antes aqui eu quero falar logo a declaração do que o Diniz falou do Ganso,
que o Ganso tá na melhor fase da carreira dele. Tá, com certeza. Viu? Diniz. Eu acho que nem na época do Santos, no auge. Que o Ganso voltou a jogar. Agora, imagine hoje um Diniz sendo um técnico da seleção brasileira. Daria vez para o Ganso, será? Não. Preconceito, seleção brasileira é só para quem tá na Europa. Na Europa e aquela região lá de fora. Eu acho que o Ganso não teria vez lá, não. Pois é. Quer dizer, ele teria, mas o técnico, infelizmente, não enxerga isso. Mas o certo é que o Fluminense não tomou conhecimento do Atlético Paranaense. Meu amigo Aécio deve estar dando risada. Fluminense, Tony Abrantes também. Fluminense 2, Atlético do Paraná 0. Eu acho que não deve ter contestação nenhuma, contestação, porque o Fluminense vem muito bem. O São Paulo se recuperou em casa, afinal de contas, pegou o América Mineiro e ganhou por 3-0. O América Mineiro não jogou bem, teve um gol lá que foi um presente, viu? O goleiro e o zagueiro lá brincando, o zagueiro atrasou, toma aí, atacante, faça o gol. Mas uma coisa é certa, o São Paulo pode não dar muita coisa porque precisa de contratação, mas o Dorival tem mais pulso do que o Rogério, né? Rapaz, já começou mostrando, o Dorival, ele é um ótimo técnico, um excelente técnico. Ele tendo o time na mão, tendo jogador, ele vai longe mesmo. Eu acho que o Rogério é aquele paizão. Na hora passa a mão na cabeça do jogador, aquele negócio, eu acho que o Dorival puxa a orelha. Certo? O Cuiabá ficou no 1-1 com o Bragantino, acho que equivale às duas equipes, um resultado justo. Agora, o Cruzeiro sim, mereceu vencer. Não lembrei de você, Alberto, você me perguntou se quem ganharia, eu falei, rapaz, acho que vai dar empate. Isso. E o Cruzeiro ganhou com autonomia, viu? E Renato... O Cruzeiro venceu quem? O Grêmio por 1-0. Lembrando que o Cruzeiro, no jogo contra o Corinthians, na minha opinião, já tinha jogado bem em São Paulo. E jogou bem. O Bruno Rodrigues fez o gol. Agora o Renato, ele pegou o goleiro titular do Grêmio e botou no banco e disse que não vai ter mais chance pra ele não, porque... eu não me lembro do nome do atleta aqui, mas ele diz o seguinte, que o atleta que não tiver comprometimento, que ele tira do time, pode ser titular ou não. E Renato, mais uma vez, mostrou que tem essa filosofia de... ele tem muitas visões. Não, o Renato, ele é um jogador, ele é um técnico, que eu acho o seguinte, que ele é paizão quando tem que ser, e quando tem que puxar a orelha, puxa, e quando tem que tirar do time também tira. Pelo menos no Flamengo ele era sogrão, né? Aí, mas continua sendo, né, Queiroz? Você não acha que não? Quem é rei nunca perde quem é rei nunca perde a majestade, né? Abafa o caso. Vamos pular logo pros jogos de domingo. Rapaz, Flamengo e Internacional. Ei. Agora sim. O Flamengo... Pode pular essa parte, não? Não merecia perder o jogo. Não merecia perder o jogo. Jogou muito melhor. Você falando isso? Não, verdade. Não, é verdade, é a visão que a gente tem. Não, jogou muito melhor demais. E na minha opinião... Jogou demais. E de alguns comentaristas... Sim. O segundo gol do Internacional deveria ser invalidado, porque o cara deu uma cambalhota parecendo o Daiane dos Santos. Mas ele cavou o pênalti. Eu tava ouvindo o jogo por uma emissora do Rio, que o camarada, por sinal, até meu pai hoje, falou assim, rapaz, você fala para... Meu pai hoje conversou comigo, falou assim, fala com o Alberto Lopes, que quando o Flamengo fez o gol, o cara passou 1 ano gritando o gol do Flamengo. Que foi golaço, que realmente foi, né? Golaço. Mas foi. Aí, quando foi gol do Internacional, fez aquela gol do Inter. Aí vou fazer o quê? Eu tô falando do que eu vi. Tô falando do que eu vi. Uma coisa é o narrador, não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o narrador, uma coisa é o lance lá dentro da área. Eu não observei se tinha sido realmente simulação, se não. Mas se foi simulação, o cara tinha que parar o jogo e aplicar o amarelo pra ele por simulação. Porque se é um Gabigol da vida, tinha tomado cartão amarelo. Agora, você sabia que naquele gol, o goleiro do Flamengo devolveu a taça recheada de sorvete? Por quê? Porque foi de cobertura e ele pediu. Agora o Gerson ontem fez uma pintura, né? Fez um gol embaixadinha. Fez um gol a la Falcão. Viu? Mas aí é o seguinte, no frigir dos ovos, Internacional 2, Flamengo 1, um resultado que traduziu a força do Inter, mas não traduziu ao ímpeto do Flamengo. Entenderam aí o que eu falei, né? Então, muito bem. Então tá certo, o Gerson fez o gol que fez, o Inter, na verdade, ganhar do Inter em Porto Alegre não é pra qualquer um time não, viu? Agora, o melhor jogo do campeonato até agora, sabe qual foi? Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras, também concordo.
Pra mim foi o melhor. Não assisti tudo, mas o pouco que assisti, que jogaço, hein? E primeiro tempo totalmente dominado pelo Vasco, segundo tempo já foi mais pegado e o Palmeiras e não mereceu ganhar não, viu? Não mereceu ser empate não. Pra mim o Vasco deveria ter saído com a vitória. E digo mais, viu, Schettino? Dos que assistiram o jogo, torcedores do Vasco e do Palmeiras ou não, todos falaram que foi um jogo digno de Série A e se brincar pra competir com o jogo. Um jogo inglês, viu? Exato. Ó, só um lembretezinho aqui sobre o jogo do Flamengo ainda. Desatenção custa caro. Treinador reclama da postura da equipe no segundo tempo. Lógico. Tá então, certo. Além de queda coisa, é velho ditado. Pois é, e o Vasco... E outra coisa, antes que você permaneça, ele tem direito de reclamar. Claro. Tem direito. Será que os jogadores já estão sentindo o dedo do Sampaoli? Com certeza. Já mudou totalmente o time. Esquecer de um detalhe, tem que ter amor pelo bolão, mas tem que ficar atento também com o professor, né? Ó, o Vasco da Gama, time abre vantagem, porém Palmeiras reage. O frigir dos ovos mais uma vez para dar aquela redundânciazinha. Um jogo digno de primeira divisão, a gente sempre falou aqui, Vasco, Cruzeiro e Botafogo não são times para ficar em Série B. Agora vocês viram aquela dupla que o Palmeiras colocou no segundo tempo, o Luiz Guilherme e o Hendrick. Qual o valor daquela duplazinha ali? Eu gostei mais do Hendrick. 1 bilhão. E eu gostei dele. Não, o Hendrick, ele entrou com um gás, meu irmão, que eu vou lhe falar a verdade, viu? Eu acho que... Mas ele é craque. E o Rafael Navarro fez um gol bonito, é um jogador que tá na reserva do Palmeiras. E o que fez o gol de cabeça no Palmeiras baixinho, hein, meu? Não, nem altura não tem direito. Mas foi por causa do cruzamento. Bem localizado. A bola... O Dudu colocou realmente na cabeça do cara. O Gabriel Menino. E teve um do Dudu. O Dudu também foi. Rapaz. O Arthur, né? Que fez o segundo gol. Isso, exatamente. Primeiro gol dele no retorno do Palmeiras. Exato. Vamos lá. Agora o primeiro 0-0 do Brasileirão ficou com Santos e Atlético Mineiro. Jogo murcho. Xoxo, né? Murcho da rodada. Agora, aí, Alberto, você ficou até calado, o que aconteceu? Não, tô vendo aqui um negócio aqui. Pois é, então continue, prossiga. O melhor resultado obtido por uma equipe até agora do Brasileirão, o Fortaleza, que foi a Curitiba e passeou. E com gols. Mas também, meu amigo, ganhar do Curitiba, pelo Mas amor de acontece Deus, que lá é complicado. Curitiba tem hora que é enjoado. Endurece, né? Jogando dentro de casa, eles são enjoados. E faça um suco de limão balão. Balão com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Eu concordo com o Schettini. O Curitiba, dentro de casa, eles são enjoados. Olha, times do Rio, quando vão jogar em Curitiba, geralmente não traz. Já cansaram de tomar pancada. O ano passado, por exemplo, o Curitiba ganhou o Flamengo. Já cansaram de tomar pancada lá. Pois é. É o tal do Coxa. É o Coxa, exato. E o Pikachu ontem estava inspirado, fez 2 gols, né? O Curitiba perdeu para o Fortaleza por 3-0. Meu irmão, eu assisti o jogo do Corinthians e Goiás. O Corinthians perdeu o prumo no segundo tempo. Literalmente. E o pessoal já tá fazendo campanha. Deixa o Cuca aí. O que, rapaz? Como é que é o negócio aí, seu Luiz? Deixa o Cuca lá, moço. Deixa o Cuca aí. Deixa o Cuca aí no Corinthians. Você para de arranjar essas confusões. Depois fala que é eu que fico procurando esses negócios aqui. Eu também. Você para de arranjar essas confusões. Não, ele ultimamente tá cheio de gracinha. Já viu aí? Sei não, viu? Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Deixa quieto. Não permite, não. Pois é. Mas aqui pra nós também, né? O time do Corinthians tá numa velharia da zorra. Agora, Matusalém, se tivesse vivo, jogava no time do Corinthians. Tu lembra de Matusalém que jogou no Vitória? Lembro. Pois é. Cuca enfrenta crise e Goiás não perdoa. As principais manchetes. Olha que Goiás vem caindo das pernas nos últimos jogos. Mas, rapaz, botou a Podi com 150 anos e fez um golaço em cima do Corinthians ainda, viu? Hoje eu não tive tempo de ver os gols. Meu irmão, que golaço, viu? Agora o problema é sério pra Cuca, viu? Olha aí você falando, você puxou a coisa aí, ó. E vamos lá, ó. Pai do Duílio, ou seja, o pai do presidente do Corinthians, apoia direito de manifestação de jogadoras. Viu aí? Com certeza. Rapaz, agora o mundo
é muito contemporâneo, porque coisa que aconteceu no Arco da Velha, vamos dizer assim, hoje ainda prevalece. Tá entendendo? É difícil. É. Pois é, Queiroz, então é o seguinte. Hoje temos. Rapaz, oh meu Deus, que vontade de estar lá na Fonte Nova, mas infelizmente meu pai não pode me acompanhar porque ele recentemente fez uma cirurgia e tá. Desejo boa recuperação pra ele. Não, tá 100% já, meu. Ótimo. Mas porém, pra evitar tumulto, aquele negócio todo, porque vai ter muita gente na Fonte Nova, era o presente que eu gostaria de dar pra ele, de levar lá a Fonte Nova, viu? Continue porque você só tem 2 minutos, e pouco, aliás. Então vamos lá, vamos falar aqui da agenda da Copa do Brasil a partir dessa terça-feira. Mas antes disso, hoje, Bahia e Botafogo com a Fonte Nova lotada, viu? Copa do Brasil, terça-feira, Cruzeiro e Náutico, jogos da volta, Cruzeiro e Náutico, Paysandu e Fluminense, Ituano e São Paulo, Atlético do Paraná e CRB. Na quarta-feira, Sport e Curitiba, Santos e Botafogo, Águia de Marabá e Fortaleza, lembrando que Fortaleza deu 5-1, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro, Tombense e Palmeiras, América Mineiro, Nova Iguaçu, Corinthians e Remo. E aí, meu irmão, será que vai cair o Remo? Vamos descer o Remo no Corinthians. Tá furada de novo? Tá. Naufragou. E Flamengo e Maringá. Aí vai ser uma lapada. Meu irmão, se não Maringá que se prepare. Isso aí eu vou te falar, viu? Ai, bote aí. Na quinta-feira o senhor chegar aqui e falar, você acertou na música. Você vai arrumar confusão. Flamengo 5-0. Rapaz. 5-0 no jogo de quarta. Pois é, então tá 5-0. Isso é mentira, rapaz. Isso é. Ninguém me chamou na conversa. Muito bem. 5-0 pro Mengão. Na quinta-feira, Bahia e Volta Redonda, Botafogo e Ipiranga do Rio Grande do Sul, CSA Internacional e Grêmio e o time das letrinhas, o ABC. Que tomou 3. 3-0, exato. Olha, campeonato pernambucano teve a decisão no final de semana e quem foi o campeão? O Esporte Clube do Recife. E, muito bem, Luiz, você me lembrou há pouco, a decisão da Copa do Nordeste será no próximo dia 3 com Esporte e Ceará. Lembrando que o primeiro jogo o Ceará venceu por 2-1. É o Vozão? O Vozão. Mas o jogo, eu acho o seguinte, tem favorito. Aquele gol do Esporte já no final ali salvou. Eu acho que salvou. Viu? Salvou o time. Salvou o título. E será que o Sport reveste? Reveste. Eu acho que sim. Lá não tem pra ninguém, não? Pois é, então na próxima sexta-feira vamos ter Vitória e Londrina pelo Brasileirão Série B. E a rodada cheia do final de semana, na quinta-feira a gente vai falar, vai avaliar e tudo. E tomara que sua previsão, Alberto Queiroz Lopes, para Flamengo e Marimbá não se concretize. Prepara hoje não. Arruma o prumo hoje não com Bahia, viu? E o Cuca? Deixa o Cuca lá. Deixa seu Cuca quieto. Seu Cuca quieto. Vamos embora que esse negócio de Cuca vai acabar rendendo. Tchau. Daqui a pouco a patroa liga. Ei, tira o programa do. Daqui a pouquinho o Lucas Barnieri. Mande e a gente já tira. O anfitrião. Pronto, beleza, valeu. Fala nisso, pera aí, pai. Sim. Parabéns, Maria Laura. Maria Laura fez aniversário. Show de bola. Rapaz, eu fiquei preocupado com tudo sábado. Por quê, rapaz? Eu procurei, falei, cadê esse quietinho? O cara falou lá, tá morrendo afogado lá dentro da piscina. Aí quando eu cheguei, só tava com a cabecinha de fora, mas tava naquela. Tava com o quê, rapaz? Só com a cabecinha de fora. Olha, o que, rapaz? Aí tava com aquela natação de velho, cachorrinho. Não, mas ali é porque eu tava acompanhando ela, você sabe, né? Ela nadando e eu só acompanhando. Só pau no eu não podia dar aquela abraçada não, porque senão ela ficava pra trás. Bora. Abraço. Tchau. Gente, tchau. Termina agora na Portal FM. Portal Notícias. Até o nosso próximo encontro.